Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Wesley da Code Education e seja muito bem-vindo a mais um vídeo onde a gente vai falar sobre microserviços. E hoje o assunto é como que eu faço para migrar de uma aplicação monolítica para uma arquitetura baseada em microserviços. Eu tenho uma aplicação monolítica, ela tá crescendo e eu tô sentindo que aos poucos eu vou ter que quebrar essa aplicação em serviços. Como que eu me preparo para essa jornada? Eu separaria essa parte em dois pontos principais. Uma parte em relação à preparação de um ambiente ágil para que nós possamos ter uma facilidade muito grande no processo de integração contínua e no processo de entrega contínua. E a outra parte no processo de entendimento de como quebrar esses serviços. Vamos falar agora rapidamente desses dois pontos. Quando você for trabalhar com microserviços, você vai precisar ter uma agilidade muito grande para conseguir testar, integrar, conseguir gerar os builds da sua aplicação e também fazer o deploy. Já que você está começando agora nesse mundo e está querendo começar a quebrar agora a sua aplicação, eu super recomendo que você inicie o processo de trabalhar com microserviços utilizando containers. Eu não sei se você já trabalha com containers em produção. A maioria das pessoas ultimamente tem trabalhado com containers, principalmente no ambiente de desenvolvimento. Então a minha dica aqui inicial é o seguinte: vamos trabalhar totalmente com container. Eu vou te explicar rapidamente o processo, caso você não entenda muito bem como funciona a parte de containers. Esse vídeo não é um tutorial de como fazer as coisas, mas somente para dar uma visão geral aqui para você. Então o primeiro passo vai ser o seguinte: você vai organizar para você conseguir trabalhar com Docker, tanto no ambiente de desenvolvimento como no ambiente de produção. Porém, quando você for trabalhar com Docker em produção, eu recomendo que você comece a utilizar ferramentas de CI e de CD para facilitar esse processo. Quais são as ferramentas que você pode utilizar nesse processo de integração contínua e também de deploy contínuo, vamos dizer assim? Para você começar, você pode utilizar o Jenkins, por exemplo. O Jenkins, ele tem total capacidade de fazer todo esse processo de integração contínua, de rodar seus testes, de gerar seu build e depois fazer o deploy da sua aplicação também. Porém, como você vai trabalhar com containers, provavelmente você vai trabalhar com um camarada chamado de Kubernetes. Eu não sei se você já teve alguma experiência com o Kubernetes, mas esse camarada ele vai ser responsável por orquestrar todos os seus containers. Na minha opinião, atualmente, o serviço de infraestrutura aí mais bacana para trabalhar com Kubernetes é o Google Cloud. Eu recomendo que você dê uma olhada. Uma vez que você esteja com o Kubernetes, o processo vai ser o seguinte: você tem sua aplicação, você publica isso num GitHub da vida, automaticamente um gatilho vai ser chamado, por exemplo, no seu Jenkins ou em algum outro processo de integração contínua, e no momento que tudo isso funcionar, automaticamente você vai gerar uma imagem da sua aplicação prontinha para rodar. Quando essa imagem ela é guardada em algum registro de imagens, por exemplo, no Google eles têm o Google Cloud Registry. Quando essa imagem for colocada, automaticamente você consegue puxar um gatilho para que essa imagem ela seja publicada no seu Kubernetes e a sua aplicação vai estar no ar. Esse é o processo básico para você conseguir subir a sua aplicação e ter maior agilidade no seu processo de integração contínua e de entrega contínua também. O nosso segundo ponto aqui é para a gente conseguir entender o processo de como que a gente vai quebrar a nossa aplicação em diversas partes. O primeiro ponto que eu dou aqui para você é o seguinte: não pense em quebrar a sua aplicação baseado nos processos técnicos que você tem. Não pense na área técnica nesse momento. Pense na área de produto. Você já ouviu falar em Domain Driven Design, o famoso DDD? Nesse caso, o DDD ele se aplica muito bem. Você deve estar se estranhando. Poxa, mas como assim? DDD no momento de organizar e desenvolver a minha aplicação? Sim, mas o DDD ele trabalha com um conceito muito importante, que são os escopos muito bem definidos, os Boundary Contexts. Quando você tem esses escopos definidos de domínio, por exemplo, você pode pegar um desses escopos e transformá-lo em serviços. E uma vez que você transforma esse camarada em serviços, você também vai ter que migrar
os dados que esse serviço utiliza para um banco de dados próprio, uma vez que o desenvolvimento baseado em microserviços faz com que normalmente cada serviço tenha o seu próprio banco de dados. Uma vez que você identificou isso, pronto, você tem o seu serviço, você expõe APIs para que o seu sistema monolítico consiga iniciar o processo de consumo desse serviço que você criou. Faça apenas esse experimento. Organize o seu processo de deploy utilizando containers e faça a quebra de apenas um serviço. Entenda bem essa experiência para depois você iniciar o processo de replicar tudo isso que você acabou de fazer. Espero que essa dica tenha sido bacana para você. Um grande abraço e fique ligado aí nos mais diversos vídeos que a gente está publicando sobre esse mundo do microserviço.